O capítulo da fé em Hebreus. Muito bem, vamos a Hebreus 11, capítulo da fé, continuar nosso estudo, que nós paramos no domingo retrasado, porque o domingo passado foi a Páscoa. Então sempre que a gente para a ceia, a gente volta os olhos e a atenção para o evento da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a gente não quer que a ceia seja um evento solto no meio da comunhão. A ceia é sagrada, é o momento de rememorar e de anunciar a vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para todos sempre. Amém? Então tá bom. Então agora nós estamos em Hebreus, voltamos a Hebreus, capítulo 11. Nós já falamos sobre a fé de alguns dos irmãos. Primeiro começamos com a definição da fé, que a fé é o alicerce das coisas que se esperam, então o alicerce do futuro, e a prova daquilo que não se vê. Então, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é um evento histórico, mas que persiste em nós, porque a nossa vida foi transformada por essa realidade, e o Espírito de Deus falou profundamente essa verdade ao nosso coração, que a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo resolveu de uma vez para sempre a pendência que havia entre a Trindade e nós. Amém? Então nós já vimos que a fé é um alicerce, o alicerce do futuro, daquilo que a gente espera que virá da parte do Senhor, que em última instância é um novo universo onde habita a justiça. Estamos todos aguardando o grande dia em que o céu descerá para a terra. Durante muito tempo a gente sempre falou de ir para o céu, de ir para o céu, de ir para o céu. Mas a mensagem cristã é que o céu vem para nós. E haverá um novo universo pleno de justiça. Então, a fé é o que moveu todos os nossos antepassados, por isso nós estamos rodeados pelo testemunho deles, e pela fé nós temos clareza de que o mundo espiritual e o mundo físico, portanto o físico e o metafísico, foram criados pela palavra de Deus. Tá certo? O Senhor deu uma ordem e o universo se fez, e depois ele veio organizar o planeta Terra para que houvesse um lugar de vida no universo, e onde a vida se manifestasse e pudesse ser colocado neste lugar de vida a imagem de Deus. Porque um Deus vivo só pode ter uma imagem viva. Um Deus vivo só pode ter uma casa viva. Tá certo? E daí nós vimos os primeiros exemplos de fé. Abel, que ofereceu um sacrifício digno do Senhor. O Enoque, que foi trasladado para não ver a morte. O Noé, que preparou a arca para a salvação de sua família. E nós vimos que a fé de Abel, ou de Enoque, ou de Noé, é a mesma que nós temos. A mesma que nós temos. Então, às vezes, a gente tem essa tendência, que é comum
o ser humano, de eleger heróis, heroínas, e entendê-los como superiores, muito mais capazes, etc. Não é verdade, porque é pela fé. O texto é muito claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé. Então, qual era a fé que Abel tinha? A mesma que você tem. Qual era a fé de Enoque? A mesma que você tem. Veio da mesma fonte. É um presente da Trindade por meio do Espírito Santo, da Ruá Divina. Do mesmo jeito. O Noé, que durante 120 anos preparou uma arca diante do inusitado, dizendo para todo mundo, vai haver dilúvio, vai haver isso, vai haver aquilo, e durante 120 anos ele foi lá preparando aquela arca. E com que fé ele fez isso? Com a mesma que você tem. A mesma que você recebeu do Espírito Santo. E você, e eu, obviamente, nós temos a tendência de fazer a diferença. Eles tiveram muito mais fé, eles eram homens especiais ou mulheres especiais. Não é verdade. Não é verdade. É a mesma fé. São os mesmos seres humanos. Com a fé, a convicção que é trazida pelo Espírito Santo aos nossos corações. A mesma fé. Nada mudou, nada ficou para trás. Pelo contrário, aprimorou, porque eles tinham o Espírito Santo sobre eles, e nós temos o Espírito Santo em nós, porque eles estavam antes da encarnação, antes da vitória cabal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos depois da ressurreição. Eles estavam sob a sombra da cruz. Nós estamos sob a luz da ressurreição. Então é a fé. Pela fé, cada um destes homens e mulheres de Deus. Amém? Então, tá bom. Renato, tudo bem, Renato? Bom dia, seja bem-vindo. Trouxe a Natália ou a Natália que te trouxe? Melhor não responder, hein? Vamos manter isso como um segredo, tá certo? Sejam bem-vindos. Então, a fé que nós temos é a mesma que eles tiveram. Porque fé é um presente de Deus. Um presente de Deus. Não é uma qualidade pessoal. Isso tem que ficar claro. Não é uma qualidade pessoal. Ele tem fé, ela não tem. Ela tem fé, ele não tem. Não. Fé é um presente de Deus. Uma convicção. O alicerce do futuro e a prova do invisível. Certo? Então eles tiveram isso que nós temos. E nós temos isso que eles tiveram, obviamente, porque eles nos antecederam na história. E isso significa que certamente, em algum canto da nossa história, outros irmãos foram trasladados e ninguém nem percebeu. Outros ofereceram um sacrifício que o Senhor esperava. Outros prepararam obras que ninguém conseguia ver o valor no primeiro momento. Porque é a fé, é a convicção que o Senhor deu, a ordem que o Senhor deu, a forma como o Senhor encaminhou. A gente vê, irmãos, mesmo entre nós, temos casos de gente que está a vida toda perseguindo um alvo, um objetivo, salvar crianças, salvar drogados, salvar os desesperados, buscar os perdidos, anos após anos.
O que os move? Essa mesma fé. Essa certeza de que eu estou fazendo o que o Senhor Jesus Cristo quer que seja feito agora. E não há nenhum custo que não possa ser pago. O que leva essas pessoas nesse caminho? A fé. Que fé é essa? Que é doação divina. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Para que toda honra, toda glória, todo louvor seja a quem os merece, que é o Senhor, nosso Deus, verdadeiramente homem, que veio em carne para nos libertar e por meio de quem a Trindade se revelou. Amém? Amém. Então, não meça a sua fé. Não meça a sua fé. Porque a sua fé é um presente. Você já tem. Não meça a sua fé. Apenas e tão somente deixe o seu Deus trabalhar em si. Renda-se a Ele. É só isso. Não meça a sua fé. Ah, eu não tenho fé para isso. Por quê? Você recebeu de outra fonte? Você tem uma outra situação ou possibilidade que nenhum de nós mais conhece? Não. Não. É a mesma. E será sempre a mesma. O problema todo é renda-se. Não é falta de algo. É só um caminho. É um caminho com Deus. Então nós vimos esse caso e agora nós vamos entrar em Abraão e Sara. Muito bem. Muito bem. Aí, grande Marcelo. Estamos salvos. Obrigado, hein, irmão. Muito bem. Os Marcelos sempre apóstolos. Então, vamos lá. A fé de Abraão se revela na sua obediência. O Abraão, como você sabe, é um camarada cheio de problemas. Cheio de problemas. Ele demorou para obedecer o Senhor. O Senhor disse para ele sair de Ur dos Caldeus. Ele saiu, mas levou todo o clã. Não era para levar o clã, era para ir sozinho. Ele levou todo o clã. Aí chegou em Padã Arã, o pai não aguentou mais. Ele parou por causa do pai. Só depois que o pai morreu em Padã Arã é que a voz do Senhor voltou para ele. É interessante que em Ur dos Caldeus o Senhor apareceu para ele. O Cristo pré-encarnado apareceu para ele, disse para ele: sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Ele convenceu, ele era bom pregador, né? Ele convenceu o clã todo aí com ele. E o clã todo foi. Andaram até Padã Arã. Chegou em Padã Arã, o pai não aguenta mais, tem um limite físico. Aí espera o pai. Espera o pai. O pai morreu. Depois que o pai morreu, a voz do Senhor veio a ele. O Senhor não lhe apareceu de novo, mas falou-lhe: sai da casa do seu pai, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou mostrar para você. Aí ele saiu, mas levou o Ló. Ele continuou relutante. E quando chegou, uma semana depois, ele chegou na Terra Prometida, ele acampou no vale, nos
Carvalhais do Murray. Acampou ali. O senhor apareceu para ele de novo. Falou, essa aqui é a terra que eu vou dar para o seu pessoal. Vou construir uma grande nação a partir de você, em ti serão benditas todas as famílias da terra, etc, etc. Ótimo, ele levantou um altar para o senhor, está tudo certo. Mas aí ele subiu para a montanha, porque o vale é inseguro, a montanha é melhor. Foi o Senhor Deus que mandou ele subir a montanha? Não. Não. Foi a sua perspicácia, porque assim, é cheio de gente esperta. O grande problema de Deus é a esperteza do seu povo. É cheio de gente esperta no meio do Senhor, no povo do Senhor. Cheio. Nesses anos todos na igreja, eu vi muita gente esperta. Ah, você vai fazer assim? Vou. Ah, mas o senhor não disse aquilo lá? Disse. Mas você vai fazer assim mesmo? Vou. Então vai. Vai. De vez em quando eu estou falando com o camarada e ele diz assim, então, as escrituras estão dizendo isso e tal. Ele falou, não, eu não acho que é assim. Ah, não? Não. E por que você não acha? Não, porque não sei, eu não acho, não pode ser assim. Ah, não pode. Então, o que está escrito, o que a gente faz? Deixa para lá, então? Deixa até ele concordar com Jesus, que o que Jesus disse é o melhor, vai ser a esperteza dele que vai dar o tom. Então, o nosso irmão Abraão fez a mesma coisa. Não vou ficar aqui no vale, Jesus. Desculpa, Senhor, mas no vale não dá, não. Vale, complicado. Está certo, ele está certo. O vale é complicado. Da montanha você vê tudo. No vale você não vê nada. Mas o problema não é se você está no vale ou na montanha. O problema é quem está com você. Se é o Senhor que está com você, faz a menor diferença, amigo. Faz a menor diferença se você está no vale ou está na montanha. O Senhor está com você. Está vendo? A irmã não falou que o Senhor pode ser que o Senhor certamente está no controle, mas hoje ele veio sentar num banquinho aqui. Está certo? Não abandonou o seu trono para sentar no banquinho. Ele é amplo o suficiente para isso. Está aqui. Então está tudo bem. Então está tudo bem. Então a gente já podia até encerrar aqui tudo, vamos para casa. Está tudo bem. O Senhor está aqui. Ele veio abençoar a gente já veio para cá e ele veio também. Entendeu? Porque é isso que faz a diferença. Não é onde você está, onde eu estou, mas com quem. Com quem nós estamos. E quem está conosco. Então, o Abraão foi e aí teve problema, porque não bastasse estar na montanha, resolveu ir atrás de mais conforto, foi descendo para o sul, entrou no Neguev, atravessou o Neguev, entrou no Egito, fez uma grande besteira no Egito, mas ele ainda aparece aqui como um homem da fé. Porque o segredo, tanto dele quanto de cada um de nós, para Deus, não é o quanto você e eu fizemos bobagem, mas como a gente continuou crendo, apesar de nós mesmos. Porque nós somos o nosso maior adversário, pode ter certeza. Se você quiser conhecer o seu maior adversário, eu vou arranjar um espelho para você. Está querendo conhecer o seu maior adversário? Espera um pouquinho só que eu tenho um espelho aqui para você. O bom é que quando o Senhor manda
ilustrar a vida de Abraão, ele diz: Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele teve fé. Abraão peregrinou, habitou na terra da promessa como estrangeiro. Entendeu? O que conta para Deus é a fé. Não, ele crê, ela crê. E o resto? O resto eu dou um jeito. O resto eu dou um jeito. Porque agora essa pessoa já tem o que precisa. Entendeu? É como você chegar diante de um automóvel e o cara disser para você: está precisando de automóvel? Tô, tá aqui, ó. Joia, o que está precisando? Ah, precisa pôr combustível. Espera aí que eu já vou providenciar o combustível. Coloca o combustível. Pronto, agora tem o combustível. Camarada, então você diz: ok, agora é comigo, pode deixar comigo. Você não vai fazer nada se o carro não tiver combustível. Tá certo? Mas a partir do momento que ele tem um tanque repleto de combustível, você dá um jeito nisso. Tá certo? Então, a única coisa que Deus pergunta é: você crê? Você crê em mim? Não é crer no meu poder, não é crer na minha sabedoria, não é crer na minha, no meu conhecimento, não é crer no meu poder, é crer em mim. E obedecer, né, pastor? Também não. Não. Crer em mim. Esse obedecer é um problemão, que inclusive tira a gente da graça. Não que a gente não deva obedecer, não me entendam mal. O que eu estou dizendo é que obedecer é a consequência. Sim. É como você entrar no bendito carro que está com gasolina. Ah, o carro tem de andar. Bom, agora ele vai andar. Que uma vez acionado o motor e ele tem combustível para queimar, ele vai andar. É verdade. Tá certo? É verdade. É natural. Então, obediência, o fruto, seja ele qual for, é natural. Tá certo? Senão não é fruto, né? Se não é natural, não é fruto. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai para o esforço que a gente entende ser pessoal e depois a gente fica julgando todo mundo a partir disso. Às vezes você chega para um irmão e fala assim: ó, preciso da sua ajuda aí, que nós vamos ajudar o ciclano, o beltrano que está passando por tais e tais questões. Aí o irmão fala: ah, não vou com você não. Mas pô, não vai por quê? Ele está precisando, vamos lá, vamos socorrer o irmão. Ah, não, ele está cheio de problemas. Mas quem não está cheio de problemas? Quem não está cheio de problemas? É por isso que nós vamos lá levar Jesus para ele, porque Jesus é o único que pode resolver o problema. Uma vez eu escrevi um texto e eu dizia assim: sabe qual é o maior testemunho que eu quero ouvir na igreja um dia, já que todo mundo gosta de testemunho? Que todo mundo gosta de testemunho, que faz o cristão que dá testemunho parecer um ser especial, maravilhoso, e porque com ele foi especial e maravilhoso, então tudo que ele orar vai dar certo, se ele faz vai dar certo, e aí ele é o meu herói. Estou fora disso. Estou fora disso. Sai disso daí. É crer em Jesus, no Senhor. E aí a gente tem de lembrar que
O melhor testemunho é quando um irmão chegar aqui e disser assim: olha, gente, quando eu vim para cá, eu não passava de um preguiçoso. Era um preguiçoso, vagabundo, eu não queria trabalhar, não gostava, era um sujeito que não queria fazer nada, não tinha horário para nada, não queria nada com a vida, eu era esse bandido aí mesmo. Mas foi acontecendo um milagre dentro de mim. Começou a acontecer alguma coisa dentro de mim que eu não sei explicar. E um dia eu levantei diferente. Eu não era mais aquela pessoa. Alguma coisa tinha acontecido comigo. Isso é salvação. Está entendendo? Está percebendo o que eu estou dizendo? Isso, obrigado, irmão. Isso é salvação. Entendeu? O Senhor operou na vida do irmão lá e ele acordou de forma diferente. Então você encontra o irmão, ele está cheio de problema, você fala: ah não, com esses problemas aí não vou me meter a ajudar não, mas é por isso mesmo que ele está precisando de ajuda, eu sou. Senão não vai haver mudança na vida do infeliz. Porque só o Espírito Santo pode produzir isso. Não significa que eu vou fazer de conta que não sei que o irmão tem problema. Não, eu sei que o irmão tem problema, por isso tem certas coisas que eu não vou colocá-lo para fazer, porque ele tem problema, ele não faz. Não adianta eu colocá-lo, ele não faz. Mas isto é uma coisa. Outra coisa é: o Espírito do Senhor vai trabalhar ou não vai? Pode trabalhar ou não pode? Pode. Então vamos continuar aqui, vamos continuar orando por ele, vamos continuar insistindo, vamos continuar ajudando, porque mais cedo ou mais tarde, ele e nós seremos surpreendidos pelo poder de Deus. Poder de Deus. Vai mudar a vida dele e vai mudá-lo na vida. É isso que é salvação. Por isso que eu, obviamente, eu não tenho nada contra obedecer o Senhor, muito pelo contrário, só que eu entendo pelas Escrituras que a obediência já é esse resultado do poder do Senhor, trabalhando nele. Porque eu e você temos uma história de como a gente aprendeu a ser gente. E a história que você tem e que eu tenho, só nós temos. Ninguém mais tem. Então, o Espírito Santo sabe exatamente por que caminho cada um de nós passou para ser gente do jeito que é. Aí um dia a gente nasce de novo. Aí o Senhor nos diz através do seu apóstolo: vocês precisam aprender a ser gente de outro jeito. Vocês precisam aprender a ser gente do jeito de Jesus. Como que eu vou aprender a ser gente do jeito de Jesus? Como? O que o Senhor diz? Todo dia de manhã, quando você se levantar, eu vou colocar você diante de um espelho especial. Aí você vai olhar para aquele espelho. Quando você olhar para aquele espelho, você vai descobrir um negócio esquisito. Não é a sua imagem que está lá. O que está lá é Jesus Cristo. Aí você olha para Jesus Cristo e diz: ué, mas eu pensei que estava olhando para o espelho. Aí o Senhor diz: você está vendo o que no espelho? Ah, estou vendo Jesus Cristo. Então, eu estou transformando você em alguém parecido com Ele. Hoje a sua imagem bate com a dele? Não. Mas quando eu tiver terminado, você vai olhar para essa imagem no espelho e vai dizer: sou eu.
Porque eu vou fazer isso na sua vida. E só eu posso fazer isso porque eu sei por que caminhos você passou para chegar onde você está e não conseguir se ver minimamente em Jesus. Eu sei. Então só eu posso desatar esses nós e reconstruir a sua identidade. Está entendendo? E isso é a fé cristã. E isso é a fé cristã. Eu fico impressionado quando fico ouvindo uma mensagem que bota sobre o ser humano um peso que ninguém vai carregar. Ninguém. Ninguém. Você precisa ser como Jesus. Eu sei. Eu sei. Você acha que eu não sei? Todo mundo quer ser como Jesus, eu também. Todo mundo quer gente como Jesus do lado dele, eu também. Pensa que eu não sei? Claro que eu sei, mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso, pelo amor de Deus? Aí o Espírito Santo diz, calma. Calma. Eu só vou fazer você vê-lo todo dia. Por que eu vou fazer você vê-lo todo dia? Porque eu vou cobrar de você o ser igual a ele? Não. Eu vou fazer você vê-lo todo dia para você saber o que é que eu estou fazendo em você. E como você será quando eu tiver terminado o que comecei. Entendeu, irmãos? Isso é claro? Está claro? Porque toda essa pataquada de obras não tem nada a ver com a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada. Absolutamente nada. É só opressão. E deixa o sujeito com uma sensação de culpa tão grande que ele faz o que o preletor mandar. Porque está culpado. Você não tem vergonha de não ser igual a Jesus? Eu tenho. Mas como é que eu chego lá? Aí o Espírito Santo diz, calma, sou eu que levo você. Sou eu que levo você. Vem comigo. Continua olhando para Jesus. O duro, quando o sujeito tenta ser igual a Jesus, não consegue, tem uma outra hora que ele para de olhar para Jesus e olha para o diabo. Porque o diabo diz, é isso aí mesmo, xará. Isso aí não vai mudar nunca. Se contenta. E não acho ruim não, porque para quem é, qualquer coisa basta. Você já tem que sobra. Você não merecia nada aí mesmo. Cuidado com isso. E cuidado com essa falsa espiritualidade que faz o cara parecer que ele é mais santo que todo mundo. Eu tinha um amigo, porque agora ele não me deixa nem passar na calçada, mas antes ele me hospedava, eu ia para casa dele, a gente ficava lá. Ele tinha aquela mania dos ultracalvinistas que você tem de se lamentar de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite eu não presto, eu não valho nada, eu sou um verme, eu sou isso, eu sou aquilo, porque se não fosse Deus, a minha verminose, eu ouvia, um dia eu perdi a paciência, virei para ele e falei, olha, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você responda com sinceridade. E eu vou aceitar a sua resposta e vou tentar me adequar à sua resposta, tá bom? Tá bom. Se eu ficar contente porque Jesus me salvou, você vai ficar bravo comigo? Se eu, ao invés de ficar fazendo essa lamúria que você faz de manhã, de tarde, de noite, eu disser, Pai, eu te dou graças por tão grande redenção, você vai ficar bravo comigo?
Você não vai mais me deixar vir na sua casa? Porque você tem de entender, querido, que essa lamúria sua aí são obras mortas da carne. Você está entendendo? Vou dizer para você, dessa vez, para não precisar dizer nunca mais, até porque não sei se você vai me dar chance de falar mais alguma coisa. Mas essa sua lamúria é obra morta da carne. Você não acha que Jesus Cristo sabia quem você era, ou infeliz? Você não acha que ele sabia quem eu era? E que ele veio buscar a mim e a você, e não o cara que eu e você somos, é o cara que eu e você podemos ser nele. Se eu ficar feliz com ele, você vai ficar chateado comigo? Não, porque eu quero continuar seu amigo. Se for o caso, eu não falo mais nada. Ele ficou sem jeito e tal, não gostou, é claro que não gostou, mas ficou sem jeito. Por quê? Porque isso é obra morta da carne, amados. Essa super exposição da humildade. Para! Isso parece aquela história do irmão que ouviu um baterista exímio e disse: rapaz, parabéns, hein? Baterista excepcional que você é e tal. Ele falou: não, é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. Não, é você, seu trabalho, o dom veio de Jesus, mas você é um cara dedicado. E não, é o Senhor Jesus, toda honra ao Senhor Jesus. Não, mas eu estou dando honra ao Senhor Jesus por fazer um cara ter um dom desse aí. Ele falou: o Senhor Jesus, aí o homem perdeu a paciência e falou: amigo, Jesus Cristo é baterista muito melhor do que você. Eu estou falando de você, você está indo bem. Você acha que Jesus Cristo é um baterista melhor que você? É muito melhor. Você não vai competir com ele, vai. E você não vai me dizer que tudo que Jesus sabe de bateria é o que você faz aí, né? Não, o que você faz está muito bom, parabéns, continua treinando, você tem dom mesmo. Ora, faça-me o favor, tem alguma coisa doente nisso aqui, senhor. Foi o Senhor que deu. Então o Abraão é assim, ele era um cara que esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é Deus. Quem é o artífice dessa cidade? Deus. Eu estou... seja bem-vindo, meu irmão. Já chega brilhando, hein? Isso aí. Continua assim, muitos galardões, viu, irmão? Muito bom. Quem é o artífice? Quem é que faz a obra? A cidade, amados, é a igreja. A cidade é a igreja, o povo de Deus. Quem é o artífice? Quem é? Está escrito lá, senhor. É Deus, não sou eu, não. Mas não sou eu mesmo. Como é que eu iria fazer a cidade que tem fundamentos? Esse é o ponto. Então, aquele que fundamenta a cidade é quem a constrói. Tá certo? O chato é quando vem aqueles ministros de Deus que entregam palha para ele. Ele tem de fazer um sacrifício para trabalhar com aquela palha. Mas, aleluia, ele é o artífice da igreja. Senão a gente desistia, né, irmãos? Vamos reconhecer, hein? Se a igreja ficasse restrita ao que a gente vê nas instituições cristãs, tá doido. Tá doido. E de vez em quando tem que chorar igual a irmã Nilce chorou hoje de manhã, porque não tem jeito.
Não tem jeito, a coisa está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que só chorando mesmo. Não presta atenção nisso, não. A cidade que tem fundamentos é o Senhor que faz. E aí o Abraão, com todo esse problema, ele é lembrado pelo quê? Pelas besteiras que fez? Não, porque creu. Eu lembro que eu fui ensinado num determinado período da minha chegada no reino, que no dia do juízo ia passar um filme com todas as besteiras que a gente fez na vida. E eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho de fazer... Eu era novinho, eu estava começando a adolescência, e eu dizia, gente, como é que eu faço para viver para o meu filme não ser ruim? Eu estava levando vantagem sobre um montão de gente, porque afinal de contas estava chegando no reino com 12 anos, e tenho muito mais futuro do que passado. Então, tenho chance de me sair melhor nisso aí. E ficava com medo de como vai ser o meu filme, como vai ser o meu filme, como vai ser o meu filme. Porque era um pavor, né? E todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Até que um dia eu abri Hebreus e disse, ué, por que o filme de Abraão não está aqui? Por que aqui diz que ele foi um homem de fé, quando eu sei de tantas coisas erradas no filme dele? Porque o Moisés contou pra gente um bocado de besteira que o Abraão fez. O Moisés contou. Até pra gente não ter o São Abraão, devoto das nossas rezas. Tá certo? Por que o filme dele não está aqui? Porque não é disso que Deus, não é desse negócio que Deus trata. Deus não trata das coisas que eu falhei. Ele trata das coisas que ele acertou. Eu acertei com essa menina, eu acertei com esse menino. Quando eu os encontrei, eles estavam mortos. Mas eu inoculei a minha vida neles. E eu os construí de novo. É esse o filme que nós vamos assistir. Entendeu, irmãos? Eu sei que isso não ajuda a pedir dízimos e ofertas e tal, mas graças a Deus a nossa comunidade não tem esse hábito. Senão eu ia ser jogado para fora da denominação. E graças a Deus a gente nem é de denominação nenhuma, então já estamos na vantagem. Mas você está entendendo? Senão, irmãos, fica uma coisa mesquinha, fica horrível, fica um negócio arrastado e fica todo mundo miseravelmente salvo. Como dizia o Caio. O Caio dizia, tem uns caras que eu encontro aí que é miseravelmente salvo. E é mesmo, se é que é salvo. Então, esquece. A outra coisa é a Sara. A Sara recebeu poder para conceber fora da idade. Isso é fantástico, gente, porque eu tenho um poema que diz que Deus estava falando com Abraão e dizendo para Abraão que abençoaria a família dele, etc, etc, etc. E aí eu termino o poema dizendo que Abraão, que a gente ouviu aquela conversa, que parecia ser uma conversa masculina, mas na verdade era uma conversa sobre Sara. Porque Sara era a mulher da redenção. Porque Deus fez um pacto redentor com as mulheres. Então, ele disse,
a mulher dará à luz uma criança. Depois ele ratificou isso em Sara e cumpriu isso em Maria. Tá certo? Então, Sara recebeu poder para conceber fora da idade. Uma das bobagens que eu esperava que aparecesse no filme de Abraão e não apareceu é o fato dele ter oprimido a Sara de forma tão intensa que a mulher não aguentou mais e chamou ele um dia e falou: tá aqui a minha escrava. Tá, eu não aguento mais. O tempo todo você me dizendo que eu não posso ser mãe, que eu não posso ser mãe, que eu não posso ser mãe, como se eu pudesse resolver isso. Tá aqui a minha serva, pronto. Tenha o filho que você quer ter aí. E ele não se fez de rogado, não. Ele não se fez de rogado, não. Aí, o Cristo foi visitá-lo. E aí, Abraão? Você tá bom? Tudo bem? As coisas estão andando aqui? Tá gostando das bênçãos? Gosta, né? Tá gostando de tudo? Então, as vitórias. Tá gostando das vitórias? Tô. E o gado se multiplicando? O que você acha? Ah, tá maravilhoso. Maravilhoso. E o pessoal pagando tributo para você protegê-los. E a fama de guerreiro que eu dei para todo mundo, fiz todo mundo pensar que você é. Fala a verdade. Não foi bom isso? Porque eles pensam que foi você que liderou os 318 lá. E eu deixei. Eu não esquento com isso. Você sabe que eu não ligo, né? Não, eu sei, senhor. Eu sei que o senhor não liga mesmo. Então, tá bom assim, filho? Tá. Então, ok. Então eu vim aqui avisar, viu, Sara? Presta atenção aí, viu, menina? Daqui 1 ano eu vou voltar, você vai ser mãe. E você vai ser pai, né, Abraão? Lembra que nós conversamos, que eu falei que de você ia fazer uma descendência e tal, e que todas as famílias da terra iam ser abençoadas de você? Lembra disso? Lembra-se, senhor? Então, daqui 1 ano. Não precisa disso, não. Ah, não? Por quê? Eu já tenho um filho. Ah, já? Brincou. Sério? Você nem me contou nada. Rapaz, menino, conta essa história pra mim. Conta pra mim, você já tem um filho. Ah, mas eu pensei que a gente era amigo. Você não me mandou um WhatsApp, uma mensagenzinha? Sério mesmo, você já tem um filho? Ah, e chama como o menino? Ismael. Ah, o Deus que ouve, como é que eu não sei? Rapaz, você botou o nome dele em minha homenagem e eu não estou sabendo de nada? O que houve? Não, resolvi o problema. Que problema, filho? O do senhor. Ah, o meu? Resolvi o seu problema. É mesmo? E como foi que você resolveu o meu problema? Dei o filho que o senhor precisava. O senhor não disse que teria um filho, a descendência, etc, etc, etc. Disse. Então, já tem um menino. Ô filho, deixa eu te explicar um segredo. Todo problema que eu crio, sou eu que resolvo. Você entendeu? Quando eu disser para você, vai e faz isso, sou eu que vou resolver. Quando eu disser para você, vai e constrói aquilo, sou eu que vou construir. Quando eu disser para você, sai da sua casa e vai fazer assim, eu vou fazer. Entendeu, filho? Todo problema que eu crio, sou eu que resolvo. Uma vez um menino que era missionário, chegou para mim e disse: ali, todo aquele plano deu errado e agora eu não sei o que fazer. Eu falei: já falou isso para Jesus? Ele falou: fala o quê? Fala para Jesus. Jesus, o senhor está com um problemão.
Como assim? Desse jeito que eu estou te falando. Você vai lá, chega para Jesus e diz, Jesus, o senhor está com um problemão. Por quê? Porque aquele negócio lá não deu certo. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que o senhor vai fazer para resolver isso? Ele falou, mas eu posso? Eu falei, bom, o que mais você pode se não colocar isso na mão de Jesus? O que mais que você pode? Dá para mim uma sugestão, assim, uma coisinha boba qualquer. O que você pode fazer? Fala para mim. Ele falou, não, Ari, não posso fazer nada. Ué, então nós já empatamos aqui, né, filho? Você não pode fazer nada, com quem que você vai falar? Com quem pode, né? Então o Senhor disse para Abraão, meu filho, deixa eu te contar um segredo. Todo problema que eu crio, sou eu que resolvo. Eu chamo você para participar da bênção. Com quem que eu vou dividir a bênção hoje? Essa aqui eu vou dividir com Abraão. E essa aqui? Essa eu vou dividir com o Gustavo, que vive dando treinamento para os anjos. Cabra bom, está sempre dando treinamento para os anjos. Os anjos fazem questão de ficar do lado do Gustavão, porque sempre tem uma promoçãozinha. Então, essa eu vou dividir com ele. Você está entendendo? O Senhor está dividindo conosco. Não é a gente que está fazendo para o Senhor. É o Senhor que está fazendo e permitindo que a gente participe. É o pai que diz para o filho, hoje você vai comigo para o trabalho. Você está entendendo? Então, ele disse, olha meu menino, eu vou cuidar do seu filho. Você tem agora, né? Vou cuidar. Vai ser bravo, hein? Vai ser bravo. Esse menino vai ser uma fera, hein? Esse menino vai ser uma fera. Mas tudo bem, eu vou cuidar dele. 12 príncipes nascerão dele. Aí ele vai ser, vou te contar, hein? Aliás, é melhor eu não te contar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, menino. O meu pacto é com a Sara. Você não entendeu? Meu pacto é com a Sara. Reis e nações procederão dela. Você está entendendo? Então, daqui um ano, ela dará à luz a um filho, a uma criança. E com essa criança, eu vou cumprir as promessas que fiz para você, que é construir um povo que vai trazer a criança prometida. Entendeu? Mas a representante da mulher aqui é a Sara. Você entendeu, filho? Então, daqui um ano. É chato você ter corrido na frente, porque agora você não consegue ficar alegre, né? Chato isso, né? Era para você ficar explodindo de alegria, mas agora não dá, porque você vai ficar com aquela frustração de puxa, eu pensei que eu estava resolvendo o seu problema. Irmãos, põe uma coisa no coração, em nome de Jesus. Os problemas que o Senhor cria, Ele os resolve. Então, o Senhor pôs você no ministério, então o Senhor criou um problema. Ele resolve. O Senhor colocou em você em missão? Colocou, porque todos nós estamos em missão, você não escapou, não. Tá certo? Onde você estiver, querido, você está em missão. Nenhum de nós escapou disso aí, não. Tá certo? Tem problema para você viver a missão como você precisa? Tem. Sabe quem pode resolver? Quem criou o problema para você.
Quem botou você em missão. Ele é que resolve. Mas você sempre acha que está lá fazendo a vontade de Deus, e que se você não resolver, então você não está honrando Deus, e Deus vai cobrar de você, porque você não o está honrando. E Ele vai dizer para você, eu vou cobrar de você sim, mas não é isso que eu vou cobrar de você. Eu vou cobrar de você o fato de você estar o tempo todo achando um jeito de criar alguma coisa sem precisar de mim, e toda vez que você faz isso, quebra a cara você e saio correndo eu para resolver. Nós precisamos chegar num acordo aqui, filho. Problema que eu crio, eu resolvo. Vem falar comigo, homem. Esse é um negócio impressionante. E ele ainda chama a gente de servo bom e fiel. E é interessante que o texto diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A gente nunca pergunta o que é o pouco. Porque a gente sempre acha que o pouco é essa coisinha que a gente está fazendo, e a gente devia estar fazendo mais, porque nós temos muito mais potencial, Jesus. E o pouco é, filho, creia em mim. Apenas acredite. Isso é o pouco. Se você é fiel em acreditar nele, fica tranquilo. Sobre o muito ele colocará você. Porque você tem a única coisa que ele pede. Fé. Por quê? Porque sem fé é impossível. E para de pensar nessa besteira da pregação da prosperidade, que fé é um poder. Fé é uma convicção. É uma convicção. Se você tem fé, você tem uma convicção de que o Senhor Jesus Cristo, com sua morte e ressurreição, resolveu o ontem, o hoje e o amanhã. Amém? Amém. E aí coloca tudo diante do Senhor. E aí o Senhor deixa claro para o Abraão o seguinte: meu filho, eu vim falar com a Sara. Eu sei, agora você está chateado aí comigo, você oprimiu essa mulher até não dar conta, né? Quantas vezes ela ouviu você dizer que eu só não estava te abençoando porque ela era estéril? Porque se você não fosse estéril, Deus já tinha cumprido a promessa que fez para mim. Deixa eu te dizer uma outra coisa, filho. Quando eu faço uma promessa, eu crio as condições para que a promessa seja cumprida. Entendeu? Quando eu faço uma promessa, eu crio as condições. Não é você que cria. Sou eu que crio. Você está entendendo, filho? Deus não pode me abençoar porque você isso. Deus não pode me abençoar porque aquilo não sei. Eu não sou. Para! Para! Quando o Senhor faz uma promessa, Ele a cumpre pelo seu poder. Amém? Amém. Não vai sair por aí oprimindo ninguém, nem a si mesmo. Entendeu?
E o senhor não faz mais porque eu sei que eu sou, eu não presto. É verdade, você não presta mesmo. Mas eu também não. Mas ele ama você. E pasme, a mim também. Verdade, verdade verdadeira. Eu posso dizer isso sem medo. E sabe o que isso significa? Que nós estamos bem. Nós estamos muito bem. Se a gente se reunisse mais, tivesse mais junto, a gente repartia mais as bênçãos. Mas a gente é meio burrinho mesmo. Nós somos assim mesmo. E nós vivemos numa sociedade de indivíduos, então nós também somos indivíduos. E também a gente foi convencido por uns pregadores que juram que são do Senhor, que tem gente que tem mais fé, tem gente que tem menos fé, tem gente que é mais dedicado, tem gente que é menos dedicado, e aí o Senhor, ele recompensa os que se esforçam, os que não se esforçam, o Senhor não recompensa mesmo. Eu quero saber como é que Deus pega um cara que está morto, coloca a vida nele e depois diz, agora se vida com a sua vida, que era a que você tinha antes de eu chegar. Mas a que eu tinha antes do senhor chegar estava morta. Então, agora eu quero ver você se esforçando com essa vida morta aí. Mas como que eu vou me esforçar com uma vida morta? Fala, minha irmã, que o teu servo ouve. Deus estava falando, eu lembrei daquela parábola que Jesus conta dos trabalhadores, que acho que é uma vinha que vem, e ele vai tipo 7 horas da manhã e chama um grupo de trabalhadores, depois vai meio-dia, outro grupo de trabalhadores, depois vai 4 horas da tarde, outro grupo de trabalhadores, e paga o mesmo valor que ele tinha combinado, que era um dia de trabalho. Isso. E aí quem chegou às 6 da manhã, por exemplo, aí começa a falar, não, mas você não pode pagar o mesmo valor, nós trabalhamos mais do que os que chegaram às 5 horas da tarde, por exemplo. Exatamente. Né? E aí o senhor fala, eu sou generoso, eu estou te pagando o que eu tinha combinado, se eu quero ser generoso com outro, o que você tem a ver com isso? Exatamente. É muito bonito. E numa linguagem, depois da revelação, o que Jesus está falando é, você acha que você trabalhou com que força? Você trabalhou? Com que força que você acha que você trabalhou? Ai, meu Deus. Ai, tudo é ele. Aleluia! Aleluia! Pronto, passamos 1 hora de pregação para finalmente poder ouvir a verdade. Aleluia! Tudo é Ele, a Ele seja todo louvor, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. É, muito bem. Finalmente, hein? Aí, Jesus, hoje deu certo. Aleluia. Essa é a mensagem. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aleluia. Acredita nisso, irmão. Você fica doido com o que você chama de problema e não se ajoelha diante do solucionador de problemas. Chega lá para Jesus e diz, Jesus, tenho mais um problema aqui para o senhor. Como é que a gente faz aqui? O que o senhor orienta? Faço o quê? Agora, se a gente começar a andar demais com Jesus, se é que existe esse andar demais, pode ser que a gente
finalmente sejam irmãos mesmo, e a gente comece a se amar mesmo, e comece a se responsabilizar uns pelos outros. Aí é chato, porque eu vou ficar chorando com quem chora, sorrindo com quem sorri. É meio chato. Tem uma confusãozinha. É, confusão, não é chato. Não, vamos ficar no nosso individualismo mesmo e tal. Tá bom, quer ficar, fica. Vou fazer o quê? Fazer o quê? Mas é essa ideia do que venderam, que a igreja é um lugar de heróis, mas a igreja é um lugar de gente que está sendo curada. Então, no hospital, a gente não pergunta quando o sujeito vai morrer. A gente pergunta, está melhor? Está dando certo? Qual remédio que você está tomando agora? Qual o médico que está te assistindo agora? Acharam um remédio novo para você? Você já viu aqui lá no hospital? Então, já escolheu o caixão? Hein? Escolheu o caixão já? Hein? Você é de alguma religião? Que tipo de culto que você quer ter lá, hein? Vai chamar quem? Quando você morrer, a gente chama quem? Você já viu essa conversa no hospital? Não, né? Outra coisa, você já viu lá no hospital aquela conversa, eu sou melhor que você, hein? Não, meu filho, se você está aqui, porque você, como eu, finalmente reconheceu: sem o Senhor eu não posso nada. Sem o Senhor eu não posso nada. É o que o Pedrão falou. O Senhor está falando para a gente para onde a gente quer ir? E para onde? Quem além do Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde que a gente vai? Então, a nossa conversa e aí, está melhor? Está precisando de alguma coisa? Escuta, eu conheço um médico que eu acho que pode ser útil para você. Escuta, você está tomando que remédio? Eu tenho. Peraí que eu arranjo para você. Por quê? Porque nós todos estamos sendo curados. Então nós colaboramos uns com os outros com a nossa cura. Eu fico realmente angustiado com a igreja que tem um armário na porta. E aí dentro desse armário cada um tem uma capa dizendo está tudo bem. Aí ele chega, abre o armário, bota a capa e entra e diz está tudo bem. Por quê? Porque senão ele não tem fé, senão ele não é fiel, senão ele não é um bom crente, senão ele é não sei o que lá, senão ele... Tem alguma coisa errada aqui, né, amados? A gente tem de entrar com o avental escrito: estou em obras, mas é para melhor servi-lo. É para melhor servi-lo. Estou em obras, desculpe o transtorno, mas é para melhor servi-lo. Esse é o nosso avental. Que todos nós estamos em obras. Estou sendo curado para poder abençoar você. Para poder ser uma bênção na sua vida. Entendeu? Se a gente tivesse essa visão, a gente ia viver melhor. E a Sara? Por que ela concebeu? Porque recebeu o quê? O quê? Poder. Da onde? Ô, irmãos, é duro, né?
É duro. É duro. E depois você chega na sua casa dizendo, cada um tem de fazer a sua parte, porque senão Deus não abençoa. É verdade. Cada um de nós tem de fazer a sua parte. E qual é a nossa parte? Ser instrumento do poder de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da esperança que Deus põe no nosso coração. Amém. A minha parte é igualzinha à sua. E aí? Continua crendo em Jesus? Amém. Claro! Então tudo bem. Jesus está cuidando bem de você. Eu sempre faço essa pergunta. E aí, irmão? Jesus está cuidando bem de você? Está tudo certo? Jesus continua aí? Continua. Então você está no lugar certo. Está no lugar certo. Porque Jesus vai fazer. Ele fez na minha vida. Ele fez na vida desse povão todo aqui. E está fazendo na sua vida e continua fazendo na minha. E sabe o que é que caracteriza esse povo? Essa gente espera a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é Deus. Estou esperando a mesma coisa. E aí, todo dia, Jesus está colocando você diante de Jesus e dizendo, olha lá como você vai ficar bonito, olha como você vai ficar bonita. Tá? Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Por que o Senhor está tirando o inferno de dentro da gente e substituindo pelo céu? Glória a Deus. E é Ele que faz isso. Amém? Amém. E essa coisa da Sara é importantíssima. Porque às vezes dá a impressão, como Abraão teve, que o negócio de Deus é masculino. Mas o negócio de Deus é humano. E a espécie humana é o casal. É o casal que é o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é uma comunidade. Criou a sua imagem e semelhança, tinha de criar outra comunidade. Tá certo? Então não tem lugar para nenhum tipo de segregação no nosso meio. Porque o Espírito Santo é absolutamente envolvente. Não faz acepção. Você sabe que o Espírito Santo deu um trabalhão na igreja primitiva. Um trabalhão. Trabalhão. Por quê? Porque numa sociedade onde os homens são tudo e as mulheres não são nada, como era a sociedade em que Jesus chegou, o Espírito Santo veio. Chegou a hora dele, Pentecostes, né? A Rua Divina, a Rua Santa, que é o lado materno da Trindade, disse, bom, agora é minha vez, é sua vez. Então tô indo, hein? Então vai, eu vou fazer um estrondo lá, pode fazer. E ela veio e fez um estrondo mesmo. Pá! Chamou todo mundo e pôs língua de fogo na cabeça de todo mundo, e todo mundo começou a falar, e ela ainda não bastou, foi lá no meio daquele mundaréu de gente e começou a fazer uns sujeitos ouvirem tudo na sua língua materna. Então qual é o problema que a pessoa do Espírito Santo fez? Que a pessoa do Espírito Santo botou língua de fogo sobre a cabeça de homens e mulheres. Esqueceram de avisar para o Espírito Santo. Mulher não, pelo amor de Deus.
Mulher não, por favor. Isso vai dar trabalho. Aí vai para o primeiro culto. Olha, o Espírito Santo vai falar através de todo mundo. E profeta para todo lado. E daqui a pouco tem mulher que é profeta. Mas não pode. 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 E daqui a pouco a mulher é que tem dom de curar. Não, não pode, não pode, não pode. Porque a terceira pessoa se esparramou sem nenhuma acepção. Esqueceram de dar receita para o Espírito Santo. Esqueceram de dizer para a pessoa do Espírito Santo, mulher, não, pelo amor de Deus. Isso vai dar muito trabalho. Gente, você lê as cartas dos apóstolos, eles tentando resolver o problema da igreja. Por quê? Porque as mulheres começaram a falar. Numa sociedade que mulher só apanhava, elas começaram a falar. E falar com o mesmo poder. E operacionalizar as mesmas obras. E receber as mesmas revelações. E agora? E agora saem os apóstolos tentando acalmar os gregos e acalmar os judeus. E não, peraí, precisamos administrar isso, calma. Ok, eu entendo, se eu estivesse no lugar dos apóstolos, talvez eu tivesse feito a mesma coisa, tenho de administrar isso. Eu só não entendo depois que já passou todo esse tempo. E aqui agora que a gente já leu tudo, a gente continua lendo do mesmo jeito. Isso eu não entendo. Isso eu não entendo. Eu falo com os colegas e falo, não é assim que está escrito. Não, está escrito. Não está escrito. Porque não depende disto não depende a salvação. O que não tira a salvação não é normativo. Você não pode fazer doutrina sobre palavras que não incidam diretamente na redenção. Por quê? Porque o único projeto de Deus é redenção. Que outro projeto que a Trindade tem? Está sabendo de algum outro? Me informa, por favor, me liberta da minha ignorância. Qual outro que tem? Então, se não incide na redenção, não é normativo. É só para a gente ver o trabalhão que dá. Para administrar tudo, que nós vamos ter de achar o nosso jeito de administrar. Agora, isso é como dizia o professor Eduardo, era numa época em que a nossa cultura, a cultura cristã, era incipiente. Está começando, estamos enfrentando esse monstro, tudo na mão do diabo, mas nós vamos vencer. Bom, agora a gente venceu, então não pode ser daquele jeito. Não é mais assim. Que agora nós estamos a cavaleiro na história. Antes a gente estava sofrendo a história greco-romana. Mas nós fomos para cima. Nós fomos para cima deles. Então agora a história passa a ser contada a partir de nós. Então não era para cometer os mesmos erros que os romanos cometem. Tá certo? Fé. Quem tem? Amém? Quem tem fé? Atenção. Vamos ver. Muito bem. Todo mundo tem fé? Todo mundo crê em Jesus? Amém? Estamos salvos aqui. O Espírito Santo mora em nós. Aqui tem alguém que não tem o Espírito Santo. Aproveita que eu vou fazer apelo hoje. Então. Aproveita. Apelo meu é tiro e queda, hein? Ok? Todo mundo tem? Amém ou não amém? Então tá todo mundo bem, irmãos. Então tá todo mundo bem. Amém? Então toda aquela brigaiada pode parar, porque já está tudo resolvido, tá? Toda aquela lamúria pode parar, já está tudo na mão de Jesus.
E está com problema? Conta para Jesus. Tá certo? A sobrinha da Eliana, quando a mãe dela dava bronca nela, ela dizia: eu vou entrar no meu quarto, eu vou contar tudo para Jesus. Você pensa que você vai escapar? Não, você não vai escapar, não. Eu vou contar tudo para Jesus o que você está fazendo. Entendeu? Conta para Jesus. Se você achar por bem, pode contar junto com a gente, que a gente ajuda você a contar para Jesus. E nós vamos fazer isso tudo junto. E quem sabe a resposta até já esteja com um de nós. Mas se você é da turma que adora o individualismo, paciência. Não tem problema, continua contando para Jesus. Amém? Amém. Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a unidade da Trindade Santa, a comunhão materna do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus, e que juntamente com a cura que há nas pisaduras de Jesus, essa bênção alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém? Amém. Muito bem, não quero mais saber de briga. Tudo